totalen Krieg sahen die Engländer, sondern die Kapitulation. We are determined to persevere to the very end. Den totalen Krieg. Por que ele entra? Porque ele é o homem contra Hitler. We shall never surrender. Então ele não entra pra trazer outra perspectiva. E o que o colocou ali? Ele era o homem contra Hitler. O ano era 1933 e Hitler chegava ao poder na Alemanha, expandindo cada vez mais o ideologismo nazista. Ele começou a invadir territórios e a quebrar totalmente o Tratado de Versalhes, que foi um tratado que a Alemanha foi obrigada a assinar lá na Primeira Guerra Mundial pelos países vitoriosos, né? Então ela saiu completamente ferrada de tudo isso. Porém, havia muito pouco tempo desde a Primeira Guerra Mundial, então os países definitivamente não estavam a fim de mais uma guerra, o que fez eles meio que fazerem uma política de apaziguamento e não fazerem nada em relação a esse troço que a gente chama de Hitler. Porém, se levantou uma figura política que de fato percebeu as ameaças do avanço nazista e que iria alertar toda a Grã-Bretanha sobre esse perigo, entrando de fato na guerra e se posicionando contra Hitler. E essa figura de quem eu falo é Winston Churchill. Winston Churchill foi um político britânico e a figura mais significativa de todo o Reino Unido no século XX. Foi o primeiro-ministro em 2 ocasiões, uma delas durante a Segunda Guerra Mundial, quando atuou como líder de seu país na luta contra a Alemanha nazista. Após finalizar seus estudos, Churchill quis participar dos campos de batalha e presenciar conflitos em curso, com a influência de sua família aristocrata. Assim, veio a servir na Guerra da Independência de Cuba, África do Sul na Guerra dos Boeres e entre outros. Em 1911, assumiu como primeiro Lorde do Almirantado, posição que lhe permitia comandar a Marinha Britânica. Ele estava preocupado com o fortalecimento militar da Alemanha e passou anos usando recursos para fortalecer e modernizar a Marinha. O prestígio dele nessa posição foi prejudicado pelo fracasso de uma ofensiva militar na Turquia em 1915. Durante a Primeira Guerra Mundial, Churchill também participou brevemente da luta em campo de batalha. Após a Primeira Guerra, assumiu diferentes cargos no interior do governo britânico, sempre se mantendo como membro do parlamento. Entre 1917 e 1919, ele foi ministro das munições, depois ministro da guerra, ministro das colônias e por último foi ministro do Tesouro. A partir de 1924, Churchill retornou ao Partido Conservador e na década seguinte não assumiu nenhuma grande posição no governo britânico, muito porque o seu partido não obtinha bons resultados nas eleições gerais. De toda forma, se manteve como membro do parlamento. A década de 30 ficou marcada pela postura intransigente e Churchill perante o fortalecimento da Alemanha nazista. Ele criticava fortemente os princípios de Adolf Hitler. Churchill enxergava os riscos que existiam na postura da Alemanha, que desrespeitava constantemente o Tratado de Versalhes. Ele temia o armamentismo alemão, o crescimento do exército desse país e não concordava com a política conciliadora adotada pelo primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, o considerando passivo com o expansionismo nazista. Another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. Here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, Churchill foi novamente convidado para assumir o Almirantado Britânico. O comando de Chamberlain ruiu depois da derrota na Noruega para os nazistas e quando a França foi invadida pelos alemães. Então, o primeiro-ministro britânico renunciou ao cargo. Isso permitiu que Winston Churchill assumisse a posição de primeiro-ministro britânico, um evento considerado fundamental para a continuidade de seu país nesse conflito. Churchill, que não é bobo nem nada, se aproximou dos Estados Unidos e manteve relações cordiais com a União Soviética, visando a garantir o apoio deles na luta contra os nazistas. Além disso, foi o responsável por promover uma campanha que incentivava a resistência da população perante os bombardeios nazistas no país. Os discursos diários de Churchill eram acompanhados por milhares de pessoas via rádios inglesas. Sua atuação como primeiro-ministro ao longo da Segunda Guerra Mundial fez dele um verdadeiro herói na memória coletiva dos britânicos. Bom dia. Hoje temos a honra de contar com a presença de duas educadoras, com visões de mundo distintas,
mas igualmente comprometidas com a formação de seus alunos. De um lado, nós temos uma professora cristã e uma outra professora ateia, para uma conversa enriquecedora. Vamos discutir as ideias, decisões e o legado de Winston Churchill sob diferentes perspectivas. Mr. Churchill, scene 2, take 1. E para começar, hoje discutiremos sobre Winston Churchill, uma importante figura britânica que influenciou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Poderia contextualizar a situação daquela época? Bom, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, né? É um período super delicado para o mundo todo. A gente tem aí Hitler no poder, então invasões, conflitos o tempo todo. Foi um período realmente muito difícil para a população daquela época. Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou os soldados com reforços durante a Primeira Guerra Mundial. E Churchill surgiu como essa pessoa que dá esperança, né? Porque de um lado nós tínhamos um ditador, como se aquela guerra já estivesse ganha, e do outro lado a gente tem Churchill, né, que apesar de ser uma figura aí bem polêmica devido a algumas opiniões do mesmo, algumas correntes de pensamento, é inegável que ele foi uma pessoa muito importante historicamente. Ele realmente se posicionou contra o avanço nazista, e aquilo naquela época foi assim como um combustível, principalmente ali para a nação da Grã-Bretanha. O que fez dele uma figura importante da época. Nesse tópico, a guerra em si e o Holocausto foram períodos difíceis e cruéis da nossa história. É importante nesses momentos termos uma figura como Churchill que viu o povo? Com certeza, não há dúvidas, e no caso do Holocausto foi devastador. Já falamos aqui, foi um período realmente muito difícil, e Churchill foi uma das primeiras figuras realmente influentes a se impor. Tanto que com pesquisas mais profundas a gente vê que Hitler se sentiu incomodado com isso, contra Churchill, né, que na época eram duas figuras muito influentes no ramo da política. Mas a gente tem que ver essa situação e aprender com ela e impedir que aconteça novamente. Ele realmente tinha preocupação nesse ponto e era algo que as pessoas viam ali de maneira clara. É importante falarmos sobre esse assunto, o quanto a história, apesar de às vezes dolorosa, é fundamental, a fim de não nos repetirmos. Um momento de debate como esse faz diferença enorme. Realmente é muito forte quando a gente para pensar nessa questão da nossa história, né? Porque quando a gente realmente começa a se aprofundar e a refletir sobre, a gente percebe que não se trata apenas de povos específicos que passaram por aquilo, não se trata apenas de nações específicas, de conflitos específicos. Tudo isso que aconteceu reflete a nossa natureza e a nossa humanidade como um todo. Assim como eu falei anteriormente, não tem como compensar, mas tem uma forma de impedir que aconteça novamente. Então toda a nossa história, ela está escrita justamente como uma lição que nos alerta sobre até onde podemos chegar, o que nós podemos fazer em relação a isso, holocaustos, as perseguições dos judeus, esses bombardeios, essas pessoas, esses soldados feridos, mortos, em prol da proteção da sua própria nação, da sua própria convicção. Tudo isso impacta até os dias de hoje. Entender e compreender a nossa história é crucial e o que podemos ser hoje. Sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.